Os dois já. Os dois, Ana Paula também é cantora, esposa do nosso irmão Levi. O irmão Levi, ele é lutador da UFC, profissional, né, na modalidade. Deixar ele falar um pouco aqui. E ele vai estar, acho que no mês de julho, representando o Brasil, lutando lá nos Estados Unidos. Obrigado. Uma salva de palmas para Deus. Pai do Senhor, meus irmãos e amém. Amém, prazer, meu nome é Levi, estou com a minha esposa, Ana Paula, entrei no UFC faz pouco tempo, para a honra e glória de Deus. Tive um longo processo aí que eu tive, né? Mas graças a Deus me curou, mas fica para a próxima, né? E quero glorificar o Deus para a honra e glória de Deus. Hoje tem uma mulher ao meu lado. Amém, Jesus, glória a Deus. O homem merece ter uma mulher digna de toda a honra e toda a glória. Amém, Jesus. É isso. Amém, gente. A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Amém. Estou muito feliz por estar aqui nesta noite, nesse lançamento, né, do projeto, junto com o pastor, sua esposa, meus irmãos, todos que estão aqui, essas mulheres lindas e inspiradoras. Vocês estavam aqui cantando, eu estava aqui pensando, meu Deus, que bênção, vocês inspiram. É verdade. Às vezes a gente verdade. pensa, nossa, eu passei por tanta coisa, né? Não chega nem perto. A sua história inspira. É verdade, Jesus. E muitas vezes as pessoas não têm noção do que é passar o que vocês passaram e vivem a vida como se fosse tudo fácil e não é, né? Então nós estamos aqui nessa noite para nos alegrar com vocês, para agradecer a Deus pela vida de cada uma de vocês, viu? Amém. Eu vou cantar um louvor, depois o Levi vai contar o testemunho dele aqui, né? Aí, e ele vai tocar violão hoje. Eu podia até cantar com a banda aí, né? Mas ele toca violão, então a gente tem que. Deus deu um determinado talento, você tem que usar, né? Amém. Glória a Deus. E vocês, mulherada abençoada, me ajuda aí a cantar. Amém. Glória a Deus. Quiser ficar de pé. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Pode ser eu navegarei primeiro. As irmãs conhecem daí, né? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. No oceano do Espírito.
Ele nos escolheu, É nos verdade. acolheu sem nenhuma explicação. É verdade, Porque Deus ele não tem explicação, né? Como o pastor Marcelo falou aqui, se nós saíssemos aqui dessa noite sem recebermos nada de bênçãos materiais, só não, né? O sacrifício do Senhor compensa tudo na nossa vida. É verdade, né? meu Deus. Aleluia. Eu vou cantar este louvor que fala também como nós somos acolhidas pelo Senhor, né? Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E seu passado acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito, sempre esteve repousado em mim. E seu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me Aleluia, glória a Deus. Eu queria cantar um outro louvor, mas meu marido não vai saber tocar isso, né? Que é bem conhecido de vocês, Raridade. Glória a Deus, aleluia. Raridade. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, É com essa, gente. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso até navegar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus.
gente que às vezes tem uma trajetória um pouco difícil e diferente do que a gente pensa, né? É verdade, Jesus. Então eu creio que o testemunho dele aqui vai também acrescentar muito na vida de vocês nessa noite. Amém. Agradeço muito a oportunidade. Que Deus abençoe essa igreja em nome de Jesus. Glória a Deus, amém. Aleluia, Jesus. Bom, mais uma vez, a paz do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja toda honra, toda glória seja dada a Deus. Levanta a mão aí quem é totalmente dependente de Deus, Lei. Glória a Deus. Bom, vou começar com o meu testemunho lá desde o começo, né? Bom, vou sentar, viu? Vou sentar? Senta, levanta, senta mesmo. Bom, gente, eu tenho 29 anos para a glória de Deus, né? Eu comecei com a minha jornada com 11 anos de idade, essa jornada minha. Eu comecei a assistir o Anderson Silva, não sei se muitas pessoas conhecem, ou alguém conhece muito aí. Eu comecei a assistir o Anderson Silva desde os 11 anos, 10 anos de idade. E nisso eu senti uma alegria de poder fazer aquilo, sabe? Sempre gostei de lutar, sempre era arteiro na escola, sempre bagunceiro. E isso me despertou algo tipo, poxa, eu quero fazer isso. E aí foi tudo onde começou a minha jornada. Né? Aos 12 anos de idade, estava andando na rua, né? Encontrei um rapaz, né? E ele estava com uma bandagem na mão. E nisso eu perguntei para ele o que ele ia fazer. Né? Porque lá, minha família são muito humildes, a gente é muito humilde. Então eu sempre falei para minha mãe, coloca eu numa luta ou algo assim. E só tinha pela prefeitura o judô. E no judô eu não gostei, mas eu fiquei lá até que eu era muito agressivo, essas coisas, mas que os pessoal estavam machucando o pessoal. E aí eu falei com a minha mãe, falando com a minha mãe, e nada disso adiantava. E aí, para a honra e glória de Deus, um dia eu estava andando na rua e encontrei esse rapaz com essa faixinha. E nisso eu fazia todos os tipos de esporte. Eu fazia o jiu-jitsu, né? Eu fazia o judô, eu fazia o karatê, e nisso eu não encontrei o Muay Thai, que eu queria. Mas isso foi indo. E eu continuava bagunçando a escola do jeito. Não dava nada. Porque o psicólogo tinha falado, não, tem que colocar ele para gastar a energia dele, tem que gastar energia. E isso, aí, vamos lá. Achei o rapaz. Esse rapaz falou, não, eu estou indo fazer o Muay Thai. Eu tinha 12 anos de idade. E cheguei nele e perguntei para ele, falei, mas paga? Tem que pagar? Eu não tenho dinheiro. Aí ele falou, não, é pela prefeitura. Eu falei, sério? Ele falou, sério. Eu falei, eu posso ir com você? Aí ele falou, vamos lá. Eu tinha shorts, camiseta, do jeito que eu estava, eu fui com ele. Cheguei lá, estava tendo aquele treino, aí conversei com o mestre, né, que chama mestre, né? Conversei, ele falou, não, pode entrar aí que começa a treinar. E foi ali que eu comecei. Ali eu me apaixonei pelo Muay Thai, né? Fiquei no Muay Thai durante mais de 10 anos, né? E nisso, querendo ou não, as dificuldades vêm, né? As dificuldades das nossas vidas vêm. E nisso eu fazendo Muay Thai, isso fui crescendo, né? As despesas vêm, a gente tem que virar homem, na hora tem que virar homem, né? A gente virou uma hora homem, uma hora mulher, e isso estava começando a crescer e eu precisava ajudar minha mãe. A gente lá em casa, a gente em total era 7. E nisso meu pai trabalhava, né, de pedreiro. Minha mãe acordava 3 horas da madrugada para trabalhar, ela chegava das 3 horas da madrugada, ela chegava em casa 8 horas da noite, 9 horas. E nisso eu não via minha mãe e meu pai direito com elas. Tipo assim, eu nunca tive esse amor de pai, de mãe. E isso nunca desisti de meus sonhos. E quando eu vi o Anderson Silva lutando, eu falei, Senhor, que eu possa um dia passar nesse tapete vermelho assim, ó, que as fumaças iam sair das lateral e eu passando nesse corredor. Eu quero estar nesse evento, no UFC. Eu quero estar nesse evento, nesse UFC. E isso foi, né? Fazendo Muay Thai, fazendo, cheguei numa hora
que eu aos 19, aos 20 anos, eu desisti de tudo. Foi eu que eu desisti. Desisti de lutar, porque todos os eventos de Muay Thai que eu ia, eu tirava do meu bolso. Que era um dinheiro que eu poderia guardar, né? E ajudava em casa. Então, às vezes, não sobrava nada para mim. E chegou um tempo que eu não deixava eu ajudar mais em casa. Eu não entendi o porquê. Eu fui entender agora o porquê. Mas eu vou contar para vocês. E nisso, desisti de tudo. Né? Tinha acabado já os estudos, né? E nisso eu comecei a trabalhar de servente. Trabalhando de servente, eu trabalhei durante uns 4 anos. Trabalhava de servente, tinha uma motinha, né, comprei minha motinha, ganhando R$15. Eu dava aula 3 vezes no dia. Faz a conta, eu ganhava 160, né? 160 no mês. Acho que é isso, né? Então nisso eu comecei a juntar esse dinheiro, dando essa aula, trabalhando de servente, né, e trabalhando de segurança. E isso eu fui juntando dinheiro, comprei uma motinha vista. Aí isso, né, parei de dar aula também, e isso só comecei a trabalhar de servente. E nisso aí eu, né, entrei, comprei um carrinho, graças a Deus, e pararam, sem treinar, sem nada. Nisso comprei um carro e nisso entrou a pandemia. Isso mesmo para vocês aqui, tá? Entrou a pandemia. Nisso que eu entrei na pandemia, o rapaz tinha acabado de comprar o carro. O rapaz chegou em mim e falou: cara, eu vou ter que mandar embora porque tá muito difícil as coisas, e entrou a pandemia, então a gente está cortando, né? Porque tem bastante gente que trabalha. Eu falei: não, tranquilo. E nisso eu tinha acabado de pegar o carro. Eu falei: meu Deus, o que eu vou fazer? Não, não tinha carta de moto, tinha carro, não tinha nada. E nisso eu estava afastado ainda. E nisso, né, desisti de tudo, das lutas, né, afastado, sozinho, mas sempre com Deus no meu coração. E nisso eu falei: poxa, eu vou fazer Uber. Eu falei: mas se eu fazer Uber, se apresenta. Se vai pegar meu carro, vou ser preso, né? Estava com 21 anos, 22 anos. O que eu vou fazer? E nisso eu falei: quer saber? Não me deu o pé. Aí fui, joguei nas redes sociais, que era Facebook. Falei: ó, trabalhando de Uber aqui 24 horas. Meu irmão, aquele negócio começou a empolgar. Começou. Eu falei: meu Deus, graças a Deus. E não estava indo para a igreja. E nisso, todas as vezes, eu tenho caderninho até hoje. Eu tenho 2 ou 3 cadernos. Nisso, que eu fazia minhas viagens, né, eu sempre anotava. Nisso que eu anotava, eu sempre tirava o dízimo. Independente que eu não estava na igreja, eu anotava. Mas eu sei que o único suficiente é o Deus. E nisso, eu sempre tirando o dízimo, sempre guardando. Nunca mexi no dízimo. Glória a Deus. Sempre tirando dízimo, tirando e trabalhando. Cada vez mais isso me abençoa. Abençoando. E aí eu comecei a pagar, não só uma parcela, eu comecei a pagar 2 parcelas de trás para frente. Então eu pagava 2 parcelas atrás, que é mais barato, né? E pagava mais uma para frente. Então eu pagava 3 parcelas de uma vez só. E nisso eu paguei o carro em menos de 3 anos. E em 3 anos eu paguei esse carro. 3 anos. Aleluia, Jesus. E é um Cliozinho, rochado. E nisso aí, trabalhando, né? E um dia eu estava passando numa igreja, aí eu senti no coração, sabe? Senti no coração de parar. Aí eu parei, aí eu fiz parte do culto e tal. E aí o pastor começou a falar: não, irmão, calma, nossa igreja começando, mas em nome de Jesus fez a me olhar, e estava sem som lá, ele estava querendo trocar o som, as coisas, tudo. E eu senti no coração. Eu falei: estava dentro do carro o valor. Aí acabou o culto, chamei o presbítero, eu falei: quem é o pastor aqui? Aí ele falou: quem é
chama ele para mim aqui, por favor. Aí ele veio, eu falei, pastor, estou com dízimo ali, e eu senti no coração de entregar para o senhor. Ele falou, amém. Aí antes de entregar o livro, ele orou, aí ele viu o valor que eu tinha lá era o valor exato de todas as coisas que ele precisava de comprar. Aleluia! Todas as coisas. Eu falei, amém, tá? E fui embora. Não aceitei Jesus, não tem nada, eu consegui nada, continuei trabalhando. E isso foi indo, minha vida foi passando, e isso aí eu fiquei durante uns 4, 5 anos, né? Sem estudar, sem treinar, sem nada. E aí que começa a Deus a trabalhar na nossa vida. E foi aí que um amigo meu que eu treinava, bem antigo, o Bruno, ele ligou para mim e falou, cara, estou montando uma academia e estou querendo colocar alguém para lutar e tal. Você não quer lutar não? Mano, eu estou uns 4, 5 anos parado aí. Não, de boa. Antes eu lutava 84 quilos. 84 quilos eu lutava antes. Só Muay Thai, vai vendo? E o MMA você precisa de jiu-jitsu, boxe, Muay Thai, tudo, capaz de grade, tudo. Aí eu falei pra ele assim, cara, irmão, eu luto. Mas o negócio é o seguinte, eu não quero lutar mais Muay Thai, não quero lutar jiu-jitsu, não quero lutar nada, eu quero MMA. Porque o que acontece, o sonho era meu lá atrás, do Anderson Silva, né? Ele era um sonho, não tinha reserva nenhuma. Aí ele falou, tá bom, mano. Aí desligou o telefone. Na mesma hora ele me ligou. Falou, ó, casei sua luta. Eu falei, mas como assim? Como você casou minha luta? A gente não sabe nem o peso. Não, mas você já falou o peso, você lutava com 84 quilos. Eu falei, não, moço, a gente tem que ver quanto tá pesando e tal. Aí ele foi lá em casa, ele pegou, a gente foi pesar. O irmão estava pesando 106 quilos. 106 quilos. E a luta era menos de 500 dias. Eu falei, Bruno, como vai descer aí? Ele falou, cara, não sei. Não tinha nutricionista, não tinha nada. Do zero. Só sabia em pé. E aí isso, tá bom, agora. Aí fui, consegui conversar com um amigo meu, nutricionista. Aí ele foi, a gente pesou, ele falou, cara, em 15 dias você não vai bater esse peso. Se você bater esse peso, você bate, mas você vai passar mal. Você vai passar mal. Menos de 15 dias. Aí foi pro evento, aí conseguimos marcar uma luta casada, 95 quilos. Aí beleza, aí eu falei com o Bruno, 93 lá, eu sou solista, tudo bem. Aí nisso, comecei a perder de peso, comecei a treinar, e a luta foi aqui em Campinas mesmo, viu? Minha primeira luta foi aqui em Campinas, de MMA. Quando eu fui lutar, não sabia nada, só sabia só no pé, nada, era totalmente leigo embaixo, nada. E aí, enfim, casou a luta, bati o peso, quase morri, mas bati o peso. e aí fui lutar. Quando eu fui lutar, tinha conhecido já a Paula, né? Minha mãe tinha conhecido a Paula. E eu pulei essa parte, tem que voltar um pouquinho. Voltar um pouquinho. Aí, quando eu trabalhando de Uber, conheci a Paula, comprei um carro com ela, né? Aí a gente conversou por mensagem, porque eu não entendia quase nada de carro. Não entendi nada de carro, entendi de luta. E aí eu precisava de arrumar algumas coisas no carro e tal, eu liguei pra ela. Aí ela me atendeu, me ajudou e tal, e aí enfim. Depois ficou quase um ano, não sei, sem falar. E aí deu um problema no carro. Aí eu precisei falar, falei, não sei como fazer isso. Falei, vou retornar para ela de novo. Eu falei, nossa, moço, o que eu vou fazer e tal, isso, aquilo. E aí nisso, né, a gente conseguiu resolver e tal. E aí nisso uma vez eu vi ela tocando, ou cantando. Nisso eu vi ela cantando e eu tinha acabado de voltar para Jesus. E eu tava com esse violão aqui, ó. Aí eu falei pra ela, nossa, você canta, né? Ela falou, eu canto. Eu falei, então, tô com o violão, voltei para Jesus agora. Não dá pra gente marcar, você canta, eu toco e tal.
Aí ela, mas eu gravei pra cidade, né? Aí ela falou, tá bom. Aí, tá bom aí. Você já tinha conhecido ela já umas duas vezes, já vi ela e tal. E aí ela falou, tá bom, mas ó, eu moro em outro lugar, em outra cidade, eu moro aqui em Bragança. Falei, não tem problema não, tá no carro ainda, né? Sem placa, sem nada, nem. Aí, falei, não tem problema não, tem um carro. Aí eu fui pra lá, nem sabia onde era Bragança. Ela mandou localização longe pra caramba. Tomara que esse rolê funciona, né? Aí fui, né? Tocando violão. Graças a Deus eu ainda sabia alguma mãozinha, né? Só tocava em. Quando eu peguei esse violão, eu falei, senhor, não vou tocar nada de música, vou tocar em. E nisso, quando eu conheci ela, a gente foi, cheguei, aí eu peguei ela na casa dela, a gente foi pro lado, aí eu toquei, ela cantou e tal. Aí eu falei, ó, tem que ir embora, tem que trabalhar. Aí ela, não, tá bom, aí deixei ela na casa dela e fui embora. E nisso a gente começou a ter contato. A gente começou a conversar. Até que a gente ficou, a gente rolou o primeiro beijo e tal, e ela que beijou, viu? Ela que beijou, viu? Aí foi aí que começou. E eu já estava voltando para Jesus, ela cantava. E aí quando ela cantava na igreja, e aí a gente fez tudo desde o começo, tudo certo. Porque quando você está aí, quando está aqui em cima do altar, a gente tem que ser santo, a gente tem que fazer. E a gente estava no meio. Então a primeira coisa que a gente fez, ela parou de cantar, né? Eu não estava tocando mais bateria, eu tocava bateria, não estava tocando bateria mais também. E aí a gente ficou um tempo, e aí depois a gente se casou. Aí depois que a gente se casou, né? Aí as coisas começaram a funcionar mais. Porque aí Deus começou a trabalhar na minha vida. Aleluia. E na minha primeira luta de MMA, agora sim, a minha primeira luta de MMA, ela estava comigo, minha primeira luta de MMA. E nisso eu entrei, né, lutei, graças a Deus nocauteei no primeiro round. Então foi ali onde começou a minha carreira, foi dali, na minha primeira luta. E a luta durou 35 segundos de mentira. Isso aí é mentira, não é possível. Eu nocauteei o rapaz, tipo assim, eu olhei de novo, olhei mais uma vez. Isso é. E o cara era do Gil, o cara era faixa roxa. E eu não sabia nada, eu fiquei, nossa, a gente ficou morrendo de medo. Olha pra você ver a estratégia. A gente, como ele era do jiu-jitsu, eu era do Muay Thai, então o que acontece? A gente foi tudo de escrito jiu-jitsu na frente. E aí foi só eu, a minha esposa, o Bruno, a esposa dele e o Augusto, que era o nosso professor de jiu-jitsu. E aí mais um atleta. E a gente foi todo mundo de jiu-jitsu aqui. Tipo assim, uma academia nova, que ninguém nunca ouviu falar. O cara tudo de jiu-jitsu aqui. Aí a gente entrou, nós seis entramos assim e tal, né? E aí o pessoal olhando e tal. Aí me chamaram. E começou aquela vontade de banheiro, mijar, fazer tudo. Meu Deus do céu, aquele frio na barriga. Primeira luta depois de quase 5 anos sem lutar. E aí, tá bom. Aí me chamaram, coloquei a luva. Aí me chamaram, Levi, Rodrigues, veio e tal. Aí me chamaram. Eu falei, Bruno, não dá não. Eu preciso mijar. Eu fui correndo no meio assim, tinha me chamado já. Correndo, mijar, voltei. Aí subi no segundo palco tremendo. Nem para verde. Tremendo. Eu falei, Lucas, o que eu vou fazer aqui? E aí começou o combate, não usava nem na boca, Deus já cortou, falei, nossa vida, o que eu estou fazendo mesmo? Aí a luta começou e tal, e aí eu fui dar o primeiro soco, a luvinha tem um cortinho aqui na frente, aqui, sabe? E o dedo fica pra fora. Nisso eu não sei o que aconteceu, é Deus, pra mim foi Deus. Tipo assim, eu não sei como que aconteceu, que o meu dedo, ele entrou por baixo aqui e saiu por baixo. E saiu o meu dedo para fora. E aí eu levantei a mão. Levantei a mão pro juiz. Aí o juiz foi, colocou todo um lugarzinho e tal. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer com essa rapaz? Não sei o que eu vou fazer. E aí eu falei, poxa, mas eu luto com o Muay Thai, então vamos botar pra valer aqui. E aí quando começou a luta, eu dei 2 passos à frente, joguei um chute. E
aí a mão entrou, aí ele caiu. Eu falei, amém. Acabou. Eita Deus, é forte. Aí, e orando lá em cima, meu Deus, me dá força de sangue, me dá força de Davi, me dá força de orando, lutando e orando. Aí a luta acabou, né, eu estava com meu filho, eu estava com a Paula, a gente desceu e eu falei, amém, né? Bom, primeira luta de MMA, um caldão desse. E aí eu fui embora para casa, enfim, aí comecei, né? Eu falei, não, amém, eu vou querer isso para minha vida. Aí eu comecei a treinar trabalhando junto, treinar e trabalhando junto. E na minha primeira luta de MMA, no Muay Thai não tinha nenhum tipo de patrocinadores. Nenhum. E aí na minha primeira luta de MMA já começou a aparecer alguma coisinha. E olha só, tá no amador. E olha, compensa mais, meu irmão, vou valer a pena isso aí. Aí fui na minha segunda luta, consegui mais um nocaute, né, para a glória de Deus. E nisso aí eu consegui um patrocínio melhor. E nisso eu parei de trabalhar de Uber. E sempre dando dízimo. E nisso eu parei de trabalhar de Uber e comecei a treinar. No amador. No amador, gente, pra quem não sabe, o amador, tipo assim, você paga pra você lutar. E nisso os patrocinadores me ajudavam. Que foi a época do Muay Thai que eu desisti, porque eu tirava no meu bolso pra poder pagar. Aí eu pensei, poxa, vai começar tudo de novo isso. Mas enfim, eu tive fé e continuei. Aí eu fiz a primeira luta, fiz a segunda, nocaute, fiz a terceira, nocaute, fiz a quarta, nocaute, fiz a quinta, nocaute, fiz a sexta, nocaute, fiz a sétima, nocaute. Para a honra e glória de Deus, eu comecei a sentir o poder de Deus, sabe? Eu falei, agora, e todas as vezes eu entrava com o hino, com a Bíblia e com a bandeira de Israel. E nisso sempre orando a Deus, e aí eu fiz 7 lutas no amador, todas por nocautes. E nunca ninguém botou pro chão. Eu queria continuar lutando no amador porque eu queria ver como eu estava no chão. E aí, casamos outra luta. Nisso no amador eu consegui fazer 3 cinturões. E nisso aí, das 7 lutas de MMA, eu lutei o K1, consegui subir, lutei o boxe e ganhei também, tudo por nocautes. E aí, né, eu falei, não, o Bruno e o Augusto, eu falei, não, a gente precisa continuar o amador, porque eu preciso ver como está no chão e tal, né? E nisso a gente tentando casar luta e não aparecer luta, o adversário não queria lutar comigo mais, não queria lutar mais, não queria, e só fui cair na luta. E aí nisso eu fui pro profissional. E morrendo de medo. E aí minha primeira luta do profissional, o profissional que acontece? O profissional em pé, o amador em pé, você luta, você pode ter um nocaute. Quando você cai no chão, o adversário ele pode ir para cima de você, certo? Mas ele não pode bater no seu rosto, não pode fazer nada, só pode dar do tórax para baixo, do peito para baixo. O profissional não. O profissional, o pessoal vai ficar agressivo, mas tem que fazer gente agressivo. O profissional não. O profissional, quando você cai, o cara vai ir para cima de você, lá ele pode bater, ele pode dar soco, ele pode dar cotovelada, ele pode fazer tudo. Pode fazer tudo. Crowd pound, isso. Posso acertar? Tá ligado? E aí nisso eu falei, amém. Tipo assim, eu ficava nesse pensamento. E aí foi minha primeira luta. E aí na minha primeira luta, o que aconteceu? Meu sonho lá, em 12 anos que eu tinha, que eu falei antes, que eu perguntei, quem lembra? Exatamente. Ele tapetão vermelho, e aquelas luzes, e aquela fumaça. A primeira vez que eu subi no LFA, fiz minha primeira luta profissional lá no Rio, né, antes de acontecer esse sonho, fiz minha primeira luta profissional lá no Rio, consegui nocautear o mano por 25 segundos, aí bati no recorde. 25 segundos, né? E aí a gente foi lá pro Rio, consegui fazer uma boa luta. E nisso meu empresário conseguiu colocar o melhor evento da América Latina, que é o LFA, que revela mais atleta do UFC. Não, o LFA, o Django não. LFA, o Django é o LFA. Isso. E aí lutei, a minha primeira luta no profissional, ganhei, lutei. E nisso, meu empresário conseguiu casar a luta para mim no LFA. E nisso, na hora que eu entrei com o hino,
tricuíno, e aí eu vi aquelas escritas tudo de vermelho. Glória a Olha aqui, ó. Aqui saiu fumaça aqui, e aqui tipo assim tinha aquele tapetão vermelho. Falei, meu Deus, comecei a chorar ali mesmo. Comecei a chorar ali mesmo. Deus é fiel. Glória a Deus. Então com a Bíblia, entrei com a bandeira, bem no meio assim eu ajoelhei, agradeci a Deus e falei, Senhor, que seja feita a tua vontade, que nem eu, meu adversário, se machuque, mas que o Senhor possa me dar essa vitória, que o Senhor conhece o meu coração, leva o seu nome, glorifica o seu nome, e eu estou aqui para levar o Evangelho, eu estou aqui para fazer qualquer tipo de coisa, estou aqui para levar o seu Evangelho. Muita gente vai falar assim, mas é um esporte agressivo, mas eu vou falar para vocês, pastor, onde o senhor frequenta, eu consigo frequentar? O senhor consegue frequentar numa luta? Consegue subir em cima do altar? Então. Octagonal, pastor tá perdendo. Então, nisso, gente, eu comecei a ver que eu consigo evangelizar. Aleluia, Então, às vezes, no lugar que alguma pessoa está, tipo assim, ele frequenta um lugar, o pastor frequenta outro, vocês frequentam outro, o pessoal frequenta outro, e lá é totalmente outra área. Então é ali que eu consegui falar de Deus, consegui pregar o Evangelho. E nisso, quando eu levava a Bíblia, muitos curiosos vinham, o que significa isso? O que é isso? E tal, e aí começava a falar. Glória a Deus. E nisso, lutei, na primeira vez lutei com faixa preta, botou pro chão, primeira vez na vida, mas graças a Deus consegui levantar, e não foram 2 minutos e alguma coisa consegui nocautear, para a honra e glória de Deus. Isso aí eu fiz minha segunda luta no profissional. E aí, continuando, treinando, estava trabalhando, estava vendo somente os patrocínios, graças a Deus, e sempre tirando disso. Deus sempre foi fiel comigo nisso. Aleluia, Jesus. E nisso, consegui minha segunda luta na LFA. Minha segunda luta na LFA, mas a minha terceira luta no profissional. E nisso aí, consegui lutar, aquele tapetão vermelho, ter cabelinho, maravilhoso. E irmão, vocês não fazem ideia, ali eu faço altar e aí você sente a presença de Deus tão grande. Porque aqui eu não mandei nada para vocês verem entrar. Mas uma hora eu vou mostrar para vocês como é entrar, para vocês verem. Ali vocês vão sentir totalmente a presença de Deus. E nisso eu fiz minha terceira luta no LFA. E aí nisso eu fui pro segundo round, minha primeira vez, 7, 8, 9. Depois de 9 lutas, foi a minha primeira luta que fui pro segundo round. E aí nisso, consegui nocautear também, graças a Deus, mas aí eu quebrei a mão. Aí eu quebrei minha mão. Pra vocês verem. Consegue ver aí? Sim. Nisso eu quebrei minha mão. Consegui nocautear ele com esse pedacinho aqui, ó. Mas aí eu desci no octógono, foi muito grande. Eu falei, deve ter deslocado alguma coisa, né? Cheguei, meu irmão estava enorme, desse tamanho assim. Aí de lá a gente estava no Guarabatuba, né? Aí de lá já me levaram arrastando. Já cheguei lá embaixo, já me enfiaram uma agulha que nem sabia o que era, né? E aí já me enfiaram dentro da ambulância, eu, a Paulo, o professor, o Bruno, e já me levaram para o hospital. E aí, nisso a luta tinha acabado umas 7h30. E aí começa o processo da minha vida. E nisso, cheguei lá, quase já vomitando dentro do hospital. Acabei de lutar, né? Movimentação, um pouco tudo doido, de novo, joga pra cá, joga pra cá. E aí cheguei lá, fizeram a raio-x, escrevi a mão. E aí nisso a gente chegou lá quase 8 horas da noite. E aí esperando. Aí falaram assim, ó, o cirurgião não é aqui no hospital, é só no outro. Aí pegaram a gente, levaram para lá no outro. Aí chegamos lá, aí o que aconteceu? Falaram assim, ó, o cara só vai chegar aqui 3 horas da madrugada. Aí eu calmo que nada. Falei, meu Deus do céu. Eu tinha convênio. E aí eu e a Paula e o professor estavam lá. Aí eu falei, não, é para casa de vocês, assim tiver tudo certo. Aí eu ligo pra vocês e me buscar a gente. Aí ficou só eu e a Paula.
nisso, chegou, depois de 3 horas da madrugada, chegou o abençoado do médico. Aí me atendeu, né? Falou, não, sua mão está quebrada, você mora onde? Eu falei, eu moro no Paraná Paulista. Aí ele falou assim, mas aqui não dá para você operar. Aí eu falei, sério, mano, você fica esperando tudo isso? Vou falar que eu não posso operar aqui? Aí ele falou, você não pode operar aqui porque não tem tipo como eu operar você aqui e não tem como a gente acompanhar você. Aí me enfaixaram e tal, fiquei com o braço assim, né? Como eu tinha anotado na sexta, eu fiquei na sexta lá, né? Aí fiquei no sábado, fui dormir no hotel, a gente vai pro hotel. Aí no domingo a gente foi embora. Aí na segunda-feira cheguei em Bragança, fui lá no médico, na Santa Casa, aí marquei, aí eu fiquei mais 5 dias ainda com a mão quebrada, para depois marcar. Aí marquei, amém, marquei. Aí fiz a cirurgia, graças a Deus fiz a cirurgia pelo SUS, colocou a placa, estava tudo bonitinho. E para vocês verem, Deus vai trabalhando nos mínimos detalhes. E nisso que eu fiz a cirurgia, né, eu estava sem fisioterapeuta, sem nada. Deus foi colocando as pessoas na minha vida. Eu fiz a nossa fase do cirurgia, voltar tudo de novo. E aí eles arrumei e tal, e com a mão quebrada, foi melhorando. Amém, tá melhorando, vou voltar a lutar. Porque eu estava muito querido, eu estava com 3 lutas e 3 nocautes. Então com mais 2 lutas aí, eu já chegava no UFC, que era o nosso sonho. O UFC é o top dos top. E aí minha mão começou a melhorar, né? E aí eu fui inventar e falei, minha mão já tá fechando, mas eu não podia lutar ainda porque eu tava com a tala, e é um ferro. E esse ferro tinha 3 parafusos, tipo assim, era uma ponta aqui. Então, tipo assim, meu medo era tipo, até o médico falou, ele falou, cara, se você dar um soco aqui, é perigoso, tipo, ou quebrar o seu osso de jogo, ou essa tala sair pra fora. Aí eu falei, então eu vou lutar, vou esperar tirar essa tala. Aí eu falei pro médico, né? Eu falei, mas quantos dias dá pra a gente tirar essa tala? Ele falou, então você tem que fazer um processo longo, tem que assinar e tal. Nisso, no máximo, aí pelo estudo vai demorar mais 1 ano e meio. Eu falei, meu Deus, mas como que eu preciso lutar? Ele falou, tem que fazer. Aí, nessa época eu estava machucado na escola, sabe quando eu conheci o doutor ou não? Não, né? Aí, enfim, eu precisava tirar essa tala. Ninguém não conseguia tirar. Porque precisava da lei, os negócios lá, os problemas assim, não acontecia. E aí, isso eu fui no LFA de novo, com a mão, estava doendo ainda um pouco, mas porque eu precisava tirar a tala. Nisso eu conheci um rapaz lá, nem sei quem era, nunca vi na minha vida. Ele falou, você que não é Levi? Aí eu fui e falei, sou eu sim. Ele falou, cara, eu sou seu fã, assisti sua luta, você luta demais, cara, e tal, isso aqui. Eu falei, tá, obrigado. Eu não abraço nele, tirei uma foto. Aí ele olhou pra minha mão assim, falou, e sua mão? Eu falei, então, ele quebrei lá uma luta lá que você estava assistindo. Cara, sério que você quebrou? Mas aí, como é que tá? Eu falei, não, tá bom, mas os médicos lá falaram que eu preciso de 1 ano e meio, cara, quase para eu poder arrancar isso. E eu quero voltar a lutar logo. Aí ele falou, não, deixa eu ver sua mão. Eu olhei pra ele e disse, tá. Ele assim, me vestiu. Falou, cara, eu sou cirurgião. Meu Deus, aleluia. Sou cirurgião. Vai lá no museu lá que eu vou fazer isso pra você. Eu tiro essa tala pra você. Eu falei, mentira. Não, sério, eu tiro essa tala pra você. E aí eu fui conversei com ele era lá de Francisco Morato, longe pra caramba. Aí nisso, acordei, aí nisso eu marquei as coisas e tal. Aí eu precisava, tipo, falar que eu morava lá, Francisco Morato e tal. Aí eu falei pro professor, o professor arrumou uma pessoa lá, conseguiu colocar os dados, depois eu coloco lá, enfim. Aí eu fui, a gente acordou 4 horas da madrugada, né? Aí ela me levou lá em Itatiba não, Campinas. Aí eu peguei o trem, Campinas, né? Campo Limpo. Lá em Campo Limpo ela me levou, aí ela foi porque ela precisava trabalhar, aí ela foi me deixou lá para pegar o trem. Peguei o trem, fui lá para Francisco Morato, cheguei lá, aí eu nem sabia como que era, né? Cheguei lá, troquei de roupa, qualquer
esse negócio branco, verde, sei lá o que é aquilo. Aí deitei, aí fiquei lá deitado, aí chegou uma mulher, aí chegou e colocou pra dormir, né? Como chama esse negócio? Anestesia. E aí, não, mas eu apaguei. Não foi anestesia não, eu apaguei. Dormi. Anestesia não. É anestesia? Dorme? Não, o negócio é voltar só. Aí dormi. Aí eu falei, antes de dormir, eu falei pra ele, cara, filma tudo, cara, vendo? Aí fez tudo bonitinho e tal. Aí costurou de novo minha mão, ele costurou de novo, tirou e tal. Aí ele fez um vídeo, costurando minha mão, dormindo. Aí arrancou, eu falei, aí deixou guardadinho, tem até hoje isso em casa. Aí ele me deu. Aí eu voltei pra casa, me droga, né? Vocês sabem que demora pra passar essa anestesia. Voltei no trem assim, eu dormi dentro do trem. Aí eu acordei, aí eu fui ver, eu já estava chegando quase perto do. Quase fui lá pra Jundiaí. Graças a Deus, acordei na hora. Aí desci, liguei pro meu professor, ele foi me buscou de moto, assim, ó, droga. E aí passou uns dias, aí graças a Deus tinha melhorado a minha mão. Aí eu falei, vou fazer um jiu-jitsu, né? Tipo, já tinha parado de lutar, já tinha um tempinho, fiquei uns 6 meses, quase um ano parado. Não, 6 meses, quase 7 meses, né? Parado. E aí nisso eu falei, vou fazer o jiu-jitsu, sempre com kimono brasileiro. Aí eu fui. Aí cheguei lá, só foi eu e ela. Aí chegamos lá, fui, fiz a primeira luta, ganhei. Aí fui fazer a segunda luta. Fui fazer uma entrada. Nisso que eu fui fazer essa entrada pra dar queda nele, senti uma forte dor. Aí nisso eu parei assim, desse jeito assim. Aí eu comecei, minha perna começou a tremer, eu comecei a tremer tudo. Aí daqui pra baixo eu não sentia mais nada. Aí eu caí no chão. E aí foi aí que começou mais as provas ainda. Tipo, eu já tinha quebrado a mão. E era alguma coisa que Deus queria tratar. E aí quebrei a mão. E aí daqui pra baixo eu não sentia mais nada. Aí me esticaram lá pra ver o que estava acontecendo. Eu falei, daqui pra baixo eu não estou sentindo nada. Aí aos poucos começou a formigar, mas aí eu comecei a sentir de novo. Aí a médica foi, pegou embaixo, passou assim para os caras. Eu falei, não, estou sentindo. Aí foi me tirar de maca, né? Tiraram de maca de lá, deram um remédio, nem sei o que remédio era aquilo. Aí eu conseguia levantar de novo, mas com muita dor. Aí a moça passou perto de mim. Aí eu falei pra ela, moça, pelo menos eu peguei o pódio, né? Ganhei alguma coisa. Ela falou, você ganhou esse terceiro lugar. Eu falei, aí eu fui, né? Fui peguei medalha e fui embora. Aí eu falei pra ela, que ela gosta de dirigir, né? Adora dirigir. Se for fazer isso, vai parecer aquele elefante. E nisso eu tava eu e ela. Aí ela foi e falei, agora você tem que dirigir, porque eu não consigo dirigir. Não consigo. E aí a gente entrou dentro do carro, aí a gente foi embora para Goiânia, que a gente estava em São Paulo. E aí eu cheguei lá, ela quis comer, a gente foi comer. Aí eu não conseguia levantar do carro, totalmente travado. Não conseguia levantar do carro. Com muito esforço, eu levantei, mas com muita dor. Aí a gente comeu, depois a gente foi, voltou pro carro de novo. E aí isso de lá a gente já foi direto pro médico. Aí eu tomei um monte de medicamento lá para dor e tal, e isso eu não sabia o que estava acontecendo. E aí isso eu mandei mensagem para o mestre de Revira, que ele tem mais contato do que o meu professor. E aí nisso ele conseguiu arrumar um patrocínio para eu poder fazer aquela ressonância. Isso era 1.000, quase 2.000. E eu não tinha esse valor porque o que acontece? Eu tinha quebrado a mão. E aí o que acontece? Os patrocinadores começaram a sair fora. A maioria dos patrocinadores começou a sair. E nisso aí o mestre conseguiu o patrocinador. E a gente foi ver, né, na laudo estava que eu peguei hernia de disco. Alguém sabe o que é hernia de disco também? Alguém já teve hernia de disco? Já teve hernia de disco? É ruim, né, irmão? Misericórdia, não tenho essa dor pra ninguém. Eu não sei qual é a dor do parto, mas eu vou falar pra vocês. Não, você tá embalado ali.
E aí eu peguei na L5 e na S1, especialmente nisso. E aí nisso, né? Aí nisso, tem que fazer as coisas mais rápido. Aí nisso, fui ver, tava perto disso, enfim. E aí nisso eu comecei a fazer o tratamento, tomando muita medicação, várias medicação. E aí chegou uma hora que eu não aguentava mais. Chegou uma hora que ela doeu tanto que eu comecei a me entortar para esse lado aqui, ó. Fica totalmente torto para esse lado. E tomando medicação e meus patrocínios. Isso aí eu comecei a perder todos os meus patrocinadores. Isso eu fiquei sozinho, só ficou eu e minha esposa deles. E nisso a Paula começou a pagar todas as contas de casa, eu perdi todos os patrocinadores. E totalmente torto, eu falei, eu não vou voltar mais. Isso não vou voltar mais. Voltar, não vou fazer mais o que eu amo. E sempre orando. E aí, nisso eu fiz um grupo de oração, né, toda hora, 3 horas da tarde eu orava 3 horas da madrugada, mas eu não conseguia me ajoelhar. Eu orava de deitado, e todo dia era um jeito que eu dormia. Barriga para baixo, barriga assim, para um lado, para o outro. Eu estava totalmente assim, gente, totalmente assim. E aí isso, eu não conseguia colocar cueca, eu não conseguia ir no banheiro. Quando eu estava indo no banheiro, eu conseguia fazer necessidade, dava uma dor tão grande que eu caía no banheiro. Gritando de dor, gritando. E nisso a Paula que me dava banho, ela que me dava, fazia as lições de casa, ela que se virava tudo, ela que fazia tudo. E aí nisso, nesse longo da etapa, fui passando vários médicos, meu empresário querendo que eu voltasse, perdi todos os patrocinadores. E nisso, graças a Deus, né, eu achei um irmão que, antes disso, o Felipe começou a pagar para ele, cada consulta era 300 e pouco, e eu não tinha esse valor. E o Felipe falou, você não paga para você. E aí, tomando remédio, fazendo movimento, mas, tipo, eram várias pessoas colocando a mão, então nada disso melhorava. E aí, chegou na hora que ele falou, cara, você tem que passar só com só. Porque ele não foi de uma ferida, um mexe de um jeito, outro mexe de outro e nada vai melhorar. Então uma pregabalina, tomava tudo quanto é tipo de remédio forte. E nisso, eu parei de passar com todos os médicos falavam pra mim que era cirurgia, não tinha outro jeito. E eu tava com raiva. Eu falei assim, por que isso? O que está acontecendo comigo? Por que comigo? Por que comigo? O que está acontecendo? E nisso, eu com aquela angústia, com aquela raiva, mas sempre orando para Deus, pedia perdão para Deus, e falava assim, e aí um dia eu cheguei na Paula e falei assim, quer saber, vamos vender tudo que a gente tem, a gente vende tudo e vamos lá para casa da sua mãe e do seu pai, porque meu pai e minha mãe não ligam para mim, então, pelo menos seu pai e sua mãe gostam de mim, gostam de você, então a gente vende tudo e vamos embora para o sul. Aí foi aí que teve a sabedoria, ela falou, calma, Deus vai fazer o milagre aí, né? Sua vida. Aleluia. Mas você queria. Eu não quero saber mais. Eu quero instituir, larga tudo, vamos vender tudo, não quero saber de tudo, não quero saber de nada. Todo mundo que precisava, nas horas que eu mais precisava, todo mundo me largou, todos os meus patrocinadores me largaram tudo, amigo, ninguém, gente. Sabe quando aquelas pessoas lá que baixam nas suas costas? Nossa, cara, tô com você, não sei o quê. E tava ninguém olhava para trás e falava, eu, a Paula e Deus. Só. Como professores. Então, foi aí que Deus começou a tratar na minha vida. E eu sempre orando. E aquela dor, nunca passava. E aí, o Felipe pagando para o rapaz. E aí, na minha primeira sessão, né, que eu mudei, fui pro rapaz, comecei a passar, eu ia para São Paulo, a gente já não eu ia lá para São Paulo, para outros lugares, para poder resolver a minha dor. Sendo que a minha cura estava ali. E eu não sabia. Então tudo eu precisei passar por um processo. Então esse processo foi tão dolorido, tão longo, que nisso eu cheguei no Marquinhos e falei, Marquinhos, então passo só com você só. Aí ele falou, amém, irmão. Então, em vez de o Felipe começar a pagar, pode deixar que eu vou te abençoar. Aleluia, Jesus. E isso era, cada sessão dele era 300 reais, eu tinha isso, né? E nisso ele começou a abençoar, na minha primeira sessão já comecei a melhorar. A minha segunda começou a melhorar, depois doía, eu ligava para ele ficava uma hora comigo no telefone, não, faz isso, faz aquilo, até achar um ponto. E aí, meus irmãos,
fui indo, comecei a melhorar. Falei, cara, quando eu vou voltar a lutar, eu vou voltar a lutar devagarzinho. Comecei a fazer um movimento, comecei a fazer caminhada, comecei a fazer fortalecimento, comecei a fazer várias coisas. E nisso ele falou, agora você pode começar a treinar de boa. E aí comecei a voltar. E nisso, fazendo mais rápido aqui, nisso foi 2 anos, totalmente 2 anos, eu fiquei sem lutar. Eu falei, meu Deus, eu perdi 2 anos, isso já era para mim estar no UFC. E eu pensei seriamente se eu ia voltar, E aí nisso eu melhorei para a honra de Deus, eu de pé. Estou de pé. E nisso eu perdi todos os meus patrocinadores, mas graças a Deus eu falei, bom, perdi todos os meus patrocinadores, mas graças a Deus eu estou dando de novo. E aí eu comecei a trabalhar. Isso, comecei a falar com o Felipe, que o Felipe é o nosso padrinho. Comecei a trabalhar. Nisso eu trabalhava, eu entrava às 7h, 7h30 da manhã. Aí eu trabalhava até 11h15. Aí eu ia pro treino, correndo, treinava. Aí eu voltava, a Paula já ia para casa, porque a gente trabalhava em algum lugar. Aí eu já voltava pro serviço, já saía do serviço 11h15 também ficou. 1h15 eu saía do serviço correndo, já voltava pro serviço, no treino, já voltava pro serviço. Já ia treinar, chegava lá, a Paula já tinha feito as comidas, tudo. E sempre foi nessa correria. Eu treinando, tipo, aquela desanimada. E aí meu empresário falou assim, mano, claro que se você botar um cara, você está treinando já? Eu falei, tô treinando. E eles estavam pesando 120 quilos. Enorme. 120 enorme. Você está achando que é grande? Esse tamanho aqui, ó. 120 quilos. Eu falei, bom, agora não dá, preciso perder peso e tal. Isso, graças a Deus, Deus me abençoou com um farmacêutico, é um irmão para mim hoje. E isso ele me ajudou bastante com medicamentos e tal. E isso eu comecei a emagrecer. E aí isso eu consegui perder e perdi 15 quilos. Acho. Fiquei com 105 quilos. Fiquei com 105. E aí nisso eu consegui casar minha primeira luta depois de 2 anos. Minha primeira luta casou com peso pesado. E eu lutava no 93 quilos, no meio pesado. E aí teve um cara que tinha um demônio aqui no peito. Sério. Tinha um grande assim. Meu Deus do céu. Olhando e tal. E aí a gente foi lutar. Ele bateu 120 quilos no dia, eu 105 quilos, 105 com sapato, com blusa, com tudo, e tomando café. Ele bateu 105, no outro dia ele estava pesando 130 quilos. O cara é enorme, e eu pesando 104 quilos. E aí eu com muito medo mesmo. Tipo assim, eu ia entrar, ficava com medo, ia fazer uma queda, ficava com medo, ia colocar a mão, ficava com medo. Nisso foi a minha primeira luta, a pior luta da minha vida que eu fiz, que durou 3 rounds, que é 15 minutos, são 5, cada round são 5 minutos. E 1 minuto de descanso. Mas graças a Deus eu estava bom no fôlego, consegui correr bastante. Você não tem ideia, 130 quilos na sua frente, você não fica não. Na cara do cão, A cara do cão na minha frente ainda, com aquele bicho feio. Eu só tomei 2 mãozadas aqui, ó. Falei, miséria, tomei 2 mãozadas aqui. Falei, pô, o problema é costela agora. E aí nisso eu fiquei sem fôlego, mas consegui fugir, rodando. E aí isso durou, foi pro terceiro round. Nisso eu olhei pra ela assim, com a Paula, e fiz assim. Porque ali eu tava perdendo a luta, né? Olhei pra ela e fiz assim. Aí só sei que ela levantou igual Moisés assim, ó. As 2 mãos assim, começou a orar. E aí eu, triste, falei, meu Deus. Falei, Senhor, dê força, Pai, me ajuda, Pai, eu quero chegar no meu objetivo, me ajuda. E lá orando, me dê força, Pai, me dê estratégia. Isso para o professor escolher, falou, cara, a gente não sabe o que está acontecendo, se você perdeu o seu, mas você precisa dar uma tira aí. E aí ele foi e falou assim, finta, joga uma e joga a outra. Aí acabou, aí desceu, aí eu falei, amém. Aí acabou assim, orando igual Moisés. Aí Se baixasse a mão, baixasse a mão dava ruim.
deitei e joguei a mão. Nisso que eu fiquei a mão, joguei no ombro dele, deslocou o ombro, rapaz. Aí ele caiu, aí eu fui dar uma mãozada, o juiz parou, fez assim, ó. Aí ganhei pro nocaute técnico. Depois de 2 anos voltando. E em 2 anos, para uma glória de Deus, eu fiz mais uma luta, aí eu desci o peso para LFA, aí eu lutei o LFA mais uma vez, nocauteei no primeiro round, né? Passando naquele tapetinho lá de vermelho e tal. E aí eu fiz somente mais 2 lutas. Somente 2 lutas. E isso, quando eu fiz mais 2 lutas, eu voltei a trabalhar normal. Lutei na sexta-feira. Na quarta-feira me ligaram. Aí me ligaram e tal. Aí eu tava lá em cima no escritório da Paula. A Paula já tinha descido, então eu saí 5 horas. E eu saí 5h30. Aí eles me ligaram, era um professor muito pesado. Aí eu não entendi. Falei, tá. Aí começaram a conversar e ele falou, cara, você tá pronto? Tá? Falei, tô com algumas lesões, eu tava com a costela machucada, tava tudo zoado. E aí ele falou, não é aqui que você vai lutar, não vai ser em Las Vegas. Você vai lutar comecei a chorar, minha voz, sabe quando você tá num sonho, você quer gritar e você não consegue gritar no sonho? A mesma coisa, aí ela só ouviu só um sussurro chorando, porque o contender, se você ganhar, o contender isso vai para você. E aí isso eu comecei a chorar, ela subiu lá em cima, aí eu desci lá embaixo com os meninos choraram comigo, que é o pai do irmão ali, né? Ou o pai do filho, né? O Evandro. Aí o Evandro começou a chorar comigo, todo mundo começou a chorar comigo lá, porque todo mundo sabia que era emoção, né? E eu aceitei essa luta em 15 dias. E o rapaz já tinha acabado de lutar lá e ele recebeu mais uma chance de lutar. E aí, em 15 dias, menos de 15 dias eu precisava fazer mais de 35 exames. Precisava tirar o passaporte, precisava tirar o visto. E o visto, que se alguém tirou o visto aqui, sabe que não é fácil. Não é fácil. E eu orando para Deus, orando, eu falei, Senhor, se for a sua vontade, que assim seja. E do mesmo jeito que o Senhor me provar disso, eu para fazer a diferença aqui agora. Amém. E nisso eu consegui fazer os exames, fiz todos os exames, todos, em menos de 15 dias. Consegui tirar o visto em menos de 4 dias. Consegui pegar o visto. Aleluia, Jesus. E aí a gente foi viajar a primeira vez, fui para Las Vegas, vamos buscar. E chegando lá. Outro país, sabe? Bom, liga não, que a gente tá caindo na cabeça. Mas eu não esqueço. E aí fui para Las Vegas, né? Cheguei lá, consegui bater o peso tranquilo, bati 93 quilos, tinha acabado de lutar. E aí subi no octógono, orando, não deixaram entrar com a Bíblia, não deixaram entrar com a bandeira. Mas eu orei e eu fiz isso aqui, ó. Eu falei assim, eu continuo vivendo debaixo da presença de Deus. Por isso eu entrei lá, eu orei, consegui nocautear o cara, Fred Vidal, meu rapaz. E ele era deles lá, né? Colombiano e mais colombiano. E aí consegui nocautear ele, graças a Deus. E aí isso você ainda não sabe se você é contratado ou não. Se você fazer uma boa luta, é perigoso você ser contratado ou não. Ou senão é perigoso o Dynamite não gostar das lutas. Tipo assim, ó, eu gostei de vocês dois, não vai ser contratado hoje. Ou senão às vezes pode acontecer ele contratar os dois. Ou senão um só. E aí tipo, era 5 lutas. Somente 5 lutas. Nunca na história do Contender Series aconteceu de acontecer 6ª luta. E nisso, todas as vezes que eu lutei aqui no Brasil, eu nunca lutei na luta principal. E na primeira vez que eu fui lutar em outras emoções, eu lutei na luta principal. E nunca tinha acontecido de lutar 6 atletas. E aí nisso eles me encaixaram. E hoje mora no número 6. Nisso era a luta principal. E aí nisso, lutei e tal. Tinha uma galera enorme assim, né? Todos lutaram, 6. Só que quem ganha fica ali na frente, no banquinho assim, né? Aí o Donald ficava falando, isso aqui, tá? E aí, você não tô bem, não tô mal e tal. Aí teve um
lá que eu fui contratado. Aí eu passei entrevista e tal, aí eu cheguei lá o último já, porque meu outro foi o último. Aí na hora que eu sentei, aí ele falou, o meu garoto voltou e tal, quero dar as boas-vindas. Aí, filho, foi um monte de coisa lá, só sei que ele falou bem-vindo ao UFC. Glória a Deus, aleluia. Deus faz infinitamente mais. E aí eu fui ver que, tipo assim, tudo que eu passei, todo aquele processo que eu passei, era o propósito que eu estava fazendo na minha vida. Aleluia. Então, hoje, para a honra e glória de Deus, eu entrei para vencer, né? E agora eu vou fazer minha luta dia 18/7. Peço a oração de cada um de vocês. Né? E é um resumo só, é só um resumo, porque senão os não estão. Então, gente, eu peço que vocês olhem por mim. Nunca desistam do sonho de vocês mulheres aí, de onde vocês saíram. Nunca se esqueçam de onde vocês saíram, porque eu não tive meu pai, não tive minha mãe. Se eu quisesse ir para esse mundo também, graças a Deus, eu nunca me filmei, mas eu fui para o mundo do esporte. Então, vocês teve a experiência de vocês podem conseguir mais almas e mais vidas para as pessoas. Então, eu quero agradecer a vida de cada um de vocês, pelo testemunho que eu estou dando aqui. Segue eu lá no Instagram, levi.demonstra, depois eu passo lá para vocês. E vamos para cima, para a honra e glória de Deus, porque nós temos que levar o nome de Deus nesses 4 anos. Glória a Deus! Todo mundo diz: Deus seja louvado pela vida do Levi. Amém? Levi, muito obrigado, Levi, pela parceria. Deus abençoe o agente missionário. Levi, irmão, vai ser futuramente também aí o personal trainer da ONG Levando a Boa Esperança, vai participar do aplicativo, né, que vai nos ajudar nessa missão, Então, eu e o pastor Marcelo já vai ser um dos primeiros alunos dele para perder aqui a barriguinha. A pochete. Vai dar umas dicas para nós aqui, né, pastor? Aí, vai dar umas dicas para nós, se Deus quiser, até o final do ano, nós vamos estar tudo, que nem o Levi, assim, ó. E a gente também precisa de dica para treinar para uma atividade física. É isso aí, uma salva de palmas aí pro Deus abençoe também o pastor James. Obrigado, Levi. Palmas para a Paula também, gente. A mulher se identifica, Paulo. Louva a Deus por estar conhecendo Aleluia, esse casal. Jesus. E nós vamos estar orando por ele no nome de Jesus. E Deus coloca pessoas no nosso caminho e que fica para a gente estar dando continuidade no propósito de Jesus Cristo na terra. Deus abençoe. Amém, Jesus. Amém. Uma salva de palmas para Jesus. Amém.